Olá você que nos acompanha aqui pelo canal Sagrada Liturgia. Hoje o nosso segundo vídeo da série Reflexões sobre a Quaresma. E esta reflexão ela é muito profunda, muito importante, porque nos convida a olhar além das aparências. Jesus Cristo, quando sofreu a sua morte de cruz, nos parece que o seu maior sofrimento foi o que ele sofreu na sua carne, o seu flagelo, a sua crucificação. Mas na verdade não. O maior sofrimento que Cristo teve em si foi o sofrimento da alma, quando Jesus recebe no seu corpo os pecados da humanidade inteira. Para entendermos melhor, Jesus, reunido com os apóstolos, vai para o Monte das Oliveiras. E ali, naquele momento que a Sagrada Escritura narra, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para retirarem-se, subirem ao monte para rezar. Então Jesus sobe com esses 3 discípulos e vai ao monte. E conversando com eles, ele pede que aguardem, que orem, que vigiem para não cair em nenhuma tentação. E nesse momento até Ana Catarina vai narrar em sua visão mística que Jesus tem um breve diálogo com João, onde João percebe a profunda dor, a profunda tristeza de Jesus Cristo e questiona ao Senhor: mas Senhor, tu sempre nos consolas, como pode estar abatido assim? Jesus responde: a dor que sinto em minha alma é uma dor de morte. Então Jesus se afasta dos discípulos, depois de orientá-los que orem e vigiem. E ele fica sozinho um pouco à frente deles, momento em que ele pôde se colocar totalmente em oração, com seu coração totalmente aberto. E eis aqui o grande momento em que Jesus é profundamente atormentado por todos os pecados da humanidade. De fato, nesse momento, Jesus visualiza todos os pecados, todas as atrocidades cometidas pelo homem em toda a história da humanidade, iniciando desde Adão e Eva até o final dos tempos. Todos os pecados já cometidos, os que estavam sendo cometidos, mas também os pecados futuros, aqueles pecados que nós vemos hoje no dia a dia, aqueles pecados que nós cometemos hoje no dia a dia. E vai dizer essa visão extraordinária que, dentre todos os pecados, alguns que feriram e ofenderam tanto a Jesus, que fizeram suar sangue, os que mais machucaram Jesus foram sobretudo daqueles que eram consagrados do Senhor. Eram daqueles que eram os filhos prediletos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e não foram fiéis. E nós podemos trazer aqui também a nossa vida, mas da igreja, os religiosos, muitos sacerdotes, escândalos de padres que a gente não cansa de ver, aqueles filhos prediletos que são ainda hoje traidores de Jesus Cristo. Saibam que foram esses os que mais feriram Cristo nesse momento, quando Jesus suou sangue. Jesus ali vê esses traidores, sacerdotes traidores, que traíram Jesus por conta das atrocidades dos seus pecados. Nesse momento, Satanás, rindo, com escárnio do Senhor, vai dizer: ainda isso você aceitará? Ainda esse pecado você receberá em ti? E Jesus, fortalecido pelos anjos, naquele momento, aceita até os pecados mais horríveis. Aceita em si e não resignou-se. Muito embora ele pudesse, naquele momento, não suportado por causa do tamanho da sua santidade, tamanhas atrocidades de pecado, ele aceitou tudo. Ele aceitou tudo para a salvação da humanidade. E assim, com tanto sofrimento, com tanta dor sendo tomada sobre si, naquele momento de tamanha escuridão, abre-se um feixe de luz que vem do céu e toca o coração de Jesus. E quando Jesus olha para o céu,
ele é contemplado por uma visão que consola o seu coração. Jesus, nesse momento, contempla os santos de toda a história da humanidade. Jesus, nesse momento, é visitado e é consolado, e eu vou citar alguns dos santos: Santa Teresinha, São Dom Bosco, Santo Curadars, São João Paulo II e tantos outros santos que, por toda a história da Igreja, têm nos sido sinal e prova de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja de Cristo. Os santos que têm andado no caminho contrário aos traidores da Igreja, os santos que têm entregado a sua vida total ao Evangelho e a viver aquilo que Cristo ensinou, aos santos que abrem mão de suas vontades da carne, que abrem mão dos seus apetites da carne, mas vivem no Espírito. E estes santos consolaram o Senhor naquele momento. E esses santos foram motivo de regozijo para Jesus naquele momento em que ele sofria tanto. Então Jesus recobra as forças. E aqui trazendo um pouco para a nossa realidade. Todo ato e toda atitude virtuosa que você tiver na sua vida, saiba que antes dos tempos foi consolo para Jesus, no momento de sofrimento, no Horto das Oliveiras. Que toda missa bem celebrada, com santidade, foi consolo para Cristo naquele momento. Que toda vez que comungamos em estado de graça, nós fizemos parte do consolo do Senhor. E que graça, esse dom de Deus que é a santidade na igreja. Por isso não deixemos de acreditar. Não deixemos de acreditar nos santos, inclusive os que vivem no nosso meio, apesar de nossa visão estar tão tribulada, pelas faltas de testemunho que temos visto, pelas traições do nosso Senhor Jesus Cristo que temos visto, pela traição do Evangelho que temos visto. Não deixemos de acreditar nos santos, porque a santidade é dom de Deus e é dom para toda a humanidade, que ainda hoje consolam o coração de Cristo no Horto das Oliveiras, os santos. Possamos pedir essa graça a Deus de ser santo. Eis o caminho. A palavra de Deus nos diz: eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, a santidade e o pecado. Escolha, pois, ser santo. E a pergunta que nos deixo hoje é: de qual lado você deseja estar? Do lado dos traidores, daqueles que feriram e foram peso para Jesus, que o fizeram suar sangue? Ou do lado daqueles que os consolaram, que com sua vida virtuosa foram capazes de consolar nosso Senhor Jesus Cristo no seu momento de maior dor? Nos encontramos na Eucaristia.